Agora, o momento da palavra. Vamos ler juntos? Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel 6, 1. Olha o que diz a palavra. Presta atenção nessa palavra, porque nós vamos falar sim do ofertar, do cuidar da obra de Deus, o cuidado com as coisas de Deus, né? Você tem uma Bíblia aí? Abra a tua Bíblia. Livro de 2 Samuel. Tem uma caneta aí, Bruno? 2 Samuel. Vou procurar aqui, peraí. Aham. Vou botar aqui, deixa eu ver. Não, tá não. Só pra eu marcar aqui. 2 Samuel capítulo 6. É isso aí mesmo. Obrigado. Versículo 1. Diz assim, ó. Presta atenção nessa palavra, ó. Tomou Davi a junta e tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000 homens. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Presta atenção no que Deus colocou no meu coração. Eu vim no carro pensando. Domingo agora nós tivemos o encontro de irmãs. Eu estava conversando com uma pessoa e uma irmã, e ela falou assim: eu estava indo para a igreja. Eu falei: a irmã não veio? Eu estava indo, realmente eu estava indo, mas aí eu passei de ônibus na frente de uma outra igreja. Eu desci, fui naquela igreja lá. Mas irmã, e os preparativos, tudo que a gente... deixa pra próxima. E isso me marcou essa semana, sabe? Não sei se a irmã Lucimar tá ouvindo. A irmã Lucimar foi uma das pessoas que mais trabalharam. A irmã Lucimar mora em Guarulhos. E ela saiu de Guarulhos, veio para o centro da cidade de São Paulo, comprou vaso, flores,
aquelas flores e vasos que estavam no altar, a irmã parou um dia de serviço dela, foi para lá, eu não vou lembrar agora o nome do lugar, mas comprou as coisinhas, né? Preparou tudo com muito amor e carinho. Aí eu fui pro mercado com o Bruno. O Bruno tá aqui, não me deixa mentir. Ah, ela tá na escuta. Que lugar que a irmã comprou as flores, irmã Lucimar? E os vasos, que haja vista ficaram lindos no altar. Olha lá, no Pari. Então ela saiu de Guarulhos, foi pro Pari para montar, né, os vasos. Tá bom. Depois nós fizemos rapidinho um rateio lá na igreja, já pagamos os vasos. Aí naquela semana, olha lá, aí ela colocou aqui, ó, no Pari, e andamos bastante para encontrar como foi feito. Aí eu fui pro mercado com o Bruno. Fomos em um mercado, não tava os preços de carne, frango, as coisas que nós compramos refrigerante, as coisas, ó, não tá bom aqui. Então, para não gastar tanto com o dinheiro da obra, compramos no cartão. Fomos em outro lugar. E aí, as irmãs com muito amor, Bruno, 6 horas da manhã já estavam na igreja, lá preparando o almoço. Foi tudo com muito zelo, muito carinho. E aí, eu senti falta dessa irmã. Geralmente eu não fico em cima, não. Cada um de nós temos um compromisso que temos que buscar entender, né? Ó, ela ainda levou para casa. A irmã dela, que não é evangélica, fez tudo muito bonitinho. Ficou lindo, 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 lindo. Depois teve o preparativo do almoço. Tá. E aí eu fui perguntar para essa irmã: a irmã não pôde? A irmã ficou mal? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, não. Ah, nada não. Eu tava indo e eu desci do ônibus, fui na igreja tal. Aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, será que vale a pena todo o esforço, né? Todo esforço, todo cuidado. Porque nem todos dão valor ao nosso esforço. E aí Deus colocou no meu coração: não. Pensa assim, não. Faz a sua parte. Não é verdade, irmão? Por que eu estou dando essa volta toda e contando isso? Quando eu era mais jovem, eu ouvi essa palavra e, na verdade, haviam os sacerdotes certos para levar essa arca. Mas Aiô, que é um, e Uzá é outro, preparam um carro. Quem sabe a ira de Deus começa a se acender aí, quando é preparado um carro com bois. A arca era a própria presença de Deus. Havia sacerdotes, haviam pessoas certas para levar aquela arca. Mas aqui, nesse dado momento aqui, ó, foi preparado um carro. Ah, mas o carro é novo, a Bíblia fala que é novo. Mas estava sendo levada por um carro com bois. Tiago, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que enquanto eles iam levando a arca, os bois, um ia na frente, outro atrás. E a Bíblia fala que a arca foi pendendo para o lado para cair. Mas quem sabe Deus já não estava contente em ver a arca sendo levada em carros de bois, no carro de bois. E aí, a Bíblia diz que Uzá, ele estende a mão. Olha, eu aprendi assim: a arca não deveria estar no carro de bois, e ela era para ser levada por sacerdotes e não ser tocada por ninguém. E Uzá tocou.
Cada um de nós temos um chamado, igreja. Sabe, ontem eu falei assim uma coisa, depois fiquei pensando. E aí, se a gente fala de uma forma ou de outra, a gente sempre leva nome, ou de bom ou de ruim. Eu usei uma expressão aqui e falei assim, nossa, é um mês de 13º, poderíamos já estar com a rádio paga, não é verdade? Mas, infelizmente, minha esposa comenta uma coisa que quando ela vai contar a oferta com os irmãos, que a gente faz um propósito todo começo de mês, a pessoa ofertar, fazer uma oferta equivalente à idade dela. E muitas pessoas entregam até o envelope na ceia, mas com R$2, 50 centavos. Entregam vazio. E aí minha esposa, ela sempre fala assim, a oferta, o dizimar, a ajuda na casa de Deus, é um dos termômetros de como o povo está com Deus. A Bíblia mostra aqui que foi feito um carro, mas o carro era novo, o irmão Tiago. O carro era para a arca. Mas, quem sabe não era para ser levado daquele jeito. Tinha as pessoas certas para tocar e levar a arca. Irmão Tiago, por que essa palavra? Sabe por quê, irmão? Quando você entender de fato e de verdade que você tem um chamado e você não deve deixar ou terceirizar o teu chamado, deixar o seu chamado ou terceirizar. Quando a mãe de fato e de verdade entender, eu tenho que buscar por mim, mas por este lar. Quando o esposo de fato e de verdade entender, eu tenho que buscar por mim, mas eu sou o patriarca, eu sou o pai dessa família e eu não posso deixar essa família ser escravo do diabo. Não, eu tenho que, por ser um patriarca, ser o primeiro da casa, o cabeça, eu tenho que permanecer firme. Então, um dos sintomas de não estarmos bem no relacionamento com Deus é nós passarmos esse perrengue todo mês. Deus abençoe você que já dizimou, ofertou, semeou, que Deus multiplique na sua vida. Mas infelizmente, muitos, não são poucos, se comportam como a Bíblia vai falar que Uzá morre por conta da sua irreverência. Tem tradução que fala, não sei, se tem alguém me ouvindo, manda para mim. Eu sempre uso ou a revista corrigida, mas eu estou usando muito a nova tradução na linguagem de hoje. E a Bíblia vai falar, por conta da sua irreverência, Deus fere a Uzá e ele cai morto do lado da arca, ao ponto de Davi se revoltar, mas também temer. Ele fala, não vou me revoltar, mas eu também não vou me rebelar contra Deus não, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. A minha Bíblia vai falar em prudência, mas tem Bíblia que fala em reverência. Sabe o que é? Qualquer jeito, qualquer maneira. Ele sabia que ele não era preparado para tocar a arca, mas ele toca. Tem coisas que nós não devemos tocar, tem coisas que nós devemos fazer, tem coisas que o Senhor nos chamou a atender e nós, por conta da nossa irreverência, nós vai fazendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, vai levando a pagode. E aí a gente às vezes não entende o porquê que tal área da nossa vida não anda, ou tal situação não cessa. Sabe? Eu sou da época, você pode falar que eu sou o crente antigo, da velha guarda,
Mas eu sou da época que para fazer algo, até para ir numa outra igreja visitar, conversava-se com o pastor, orava-se, pedia-se direção, sinal de Deus. Hoje, a arca, o chamado, a escolha que Deus tem a vida da pessoa, ela põe em cima de um carro de boi e vai só tangendo. É tangendo que fala, Bruno? Só vai tocando o boi, só vai... Sabe, começa-se uma campanha, não termina, faz voto com Deus, não cumpre. Se o Senhor fizer assim, eu dizimo na tua obra. Se o Senhor abrir a porta, eu vou ser fiel na... Sabe, e nós não estamos sendo. Nós não estamos levando tão a sério como a palavra deve ser levada. Jesus, na sua carne, no seu corpo humano, ele diz: estou com medo. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, agora no Espírito, há um propósito, Pai. Há um propósito. Então, olha, na minha carne eu sei que vai doer. E se todavia, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Sabe, igreja? Sabe por que a igreja, de fato, quando a gente quer pregar a palavra pura e genuína, verdadeira, a gente sofre? Porque a gente... nós estamos acostumados, o brasileiro, vamos falar do brasileiro, ao ilusionismo. Se eu ficar aqui gritando, sapateando, se eu ficar aqui dizendo, manda para cá a palavra revelação, você vai mandar 10 e eu te dou uma revelação, você vai mandar R$20, eu vou te dar 2 revelações, 50 é 2 revelações, mais uma rajada de língua estranha. Mas, gente, vamos prestar a Deus um culto racional. Sabe, nós estamos terceirizando o nosso chamado, terceirizando o que Deus tem para nós, terceirizando a nossa família. Nós entregamos a nossa família na mão de missionária, de pastor, de bispo, entregamos a nossa família. Agora tem os pastores online, tem os pastores que você não precisa nem mais congregar, sabe? Nós temos culto online, mas temos a igreja física. Sabe o que é a igreja física? É onde você vai aprender com a diferença do outro. A Bíblia diz: suportando-vos uns aos outros, sabe? Quando você vai aprender a viver em comunidade. A igreja nada mais é que um lugar de ensaio para que você possa viver com teu irmão, com a tua irmã, mesmo com diferenças, na eternidade. Mas muitas das vezes nós não levamos a sério. Nós não levamos da forma que devemos levar. Igreja de Deus, um dos motivos de nós estarmos, Bruno, todo mês no aperto, todo mês, é porque infelizmente muitos de nós ainda não entendemos o propósito. Não entendemos de fato o que Deus tem para nós, o chamado. Uns têm chamado para orar, simplesmente orar. Outros têm chamado para pregar, outros para visitar, outros para evangelizar. Outros têm chamado, e Deus há de prosperar, enriquecer, para simplesmente custear, cuidar da obra de Deus. Para cada um tem um chamado. Quem sabe era o propósito de Deus, não era para que eles tocassem, mas quem sabe aquele momento seria aberto vamos dizer assim, como que é, Bruno? Quando abre uma exceção para usar, para o seu irmão levarem a arca, mas o propósito era não tocar onde não deveria ser tocado. E eles colocam em carro de boi e vai tocando o carro, vai tocando os bois. Cada um de nós temos um chamado, igreja. A pergunta é: Tiago, você tem levado em carros que não deveriam ser levados? Você tem empurrado com a barriga? Sabe, Deus tem me cobrado de verdade.
Eu só estou procurando a direção de Deus e a forma certa de pregar em Santo Amaro. Por exemplo, a igreja de Santo Amaro deveria estar muito mais à frente do que ela está em questão de número de membros, em questão de prosperidade de almas. E Deus tem cobrado dentro do meu coração. Começa a pregar e falar para o povo que assim como eles são salvos, eles salvam. Ovelha gera ovelha, sabe? Aquele que está abençoado tem prazer em abençoar o outro. Mas infelizmente nós vivemos uma cultura tão estranha, uma cultura que se meu estômago está cheio, então, desculpa a palavra, que se dane o estômago do outro que está vazio, que está colando de fome. Infelizmente nós somos uma igreja hoje mesquinha, egoísta, egocêntrica. Sabe, nós estamos vendo o nosso próximo morrer do nosso lado sem Jesus, e muitas das vezes nós não anunciamos a esperança, e a esperança não só nessa vida, mas esperança de vida eterna. Como que você tem levado o teu compromisso para com Deus? Eu estou falando porque o que reflete o compromisso nosso para com Deus é na hora de congregar, por exemplo. É na hora de ofertar, dizimar, é na hora de... Poxa, você sabe que Deus te chamou para pregar, por que você não está pregando? Deus te chamou para evangelizar, Deus te chamou para louvar, Deus te chamou, sabe? Hoje a igreja está tão sintética. Quem congrega em Santo Amaro sabe que eu tenho uma dificuldade em convidar pregadores, eu tenho dificuldade de convidar cantores, porque hoje já não tem mais a reverência, o temor, o tremor. As igrejas antigamente, você que é mais antigo, você vai lembrar que as igrejas não eram forradas com forro acústico, com ar-condicionado, poltronas estofadas. Tem pecado nisso? Claro que não. Mas as igrejas, por mais simples que eram, ali habitava a presença de Deus. Não tinha esse negócio de pagar cachê para um bom... um bom artista, um bom cantor, para que a igreja enchesse. Não, a presença de Deus era tão forte que atraía o povo. Hoje não, é preocupação pela performance, como que vai ser o culto, se vai ter um bom cantor, um bom pregador, mas se não houver a unção de Deus, o cuidado em ter e levar a unção de Deus, porque a arca hoje é eu e você, somos nós. Sou eu e a irmã, o irmão, mas muitas das vezes nós deixamos de atender o chamado, deixamos de cantar com o dom da... Você tem o dom do louvor, você tem o dom de evangelizar. Você lembra quando você evangelizava e levava, sabe, arrastava a multidão para a igreja? Nem você mais tem prazer. E a presença de Deus está aí dentro. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis, clama dentro de você. A tua alma implora você voltar. Se lembra quando no domingo era o culto, no sábado já estava passada a tua camisa, o sapato estava engraxado. Quando você ia pregar, você se debruçava na Bíblia e pedia a direção de Deus. Se lembra quando você ia cantar, mesmo sem saber cantar, mesmo sem ter um preparo num conservatório de música, mas você pegava aquele louvor e mesmo limpando a casa, lavando a louça, fazendo as coisas, você deixava aquele louvor 500 vezes para você não fazer feio, não para a igreja, não para o público, mas para o teu Deus. Você colocava no teu coração: eu vou louvar o meu Deus, então eu tenho que fazer o meu melhor. Lembra quando tinha eventos na igreja e você tinha reverência, temor, tremor, cuidado? Hoje não. Hoje a igreja no Brasil terceirizou, jogou a arca no carro de bois, só vai tangendo, só vai tocando, vai empurrando com a barriga, como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai indo, tá bom demais, tá macio, tá mamãozinho. E aí, você acha que tá tudo bem? Vamos conversar sério. Você acha que tá tudo bem, igreja? Eu fui de um ministério que tinha um bispo que ele era muito sincero. Até para entregar um envelope do dízimo, de oferta, ele falava assim: ó,
Aqui eu estou entregando um envelope que aos olhos humanos é um envelope, você amassa, joga no lixo, acabou. Mas aos olhos espirituais, tanto é bênção como maldição. A Bíblia fala, não vote se você não vai cumprir teus votos. A Bíblia diz, não prometa ao teu Deus algo que você não vai cumprir. Sabe, a palavra hoje é essa. Você tem tocado aonde você não deveria tocar? E o que Deus te chamou a fazer, você tem feito ou não tem feito? Sabe, a bênção e a maldição depende de nós, igreja. Acontecer na nossa vida. O pastor Douglas fala algo que é a mais pura verdade. Aquele que sabe o que está plantando não teme colher a colheita. Para de pôr culpa no governo, na igreja evangélica, na igreja católica, no vizinho do lado, da frente, do quintal de trás. Para! Assume a tua responsabilidade. E hoje a palavra pergunta como que você tem levado o teu compromisso e relacionamento com Deus. Tem muitos crentes que estão mortos espiritualmente falando, porque não está atendendo de fato o chamado. Você lembra quando você pegava e olha, não era 10, nem 20, 30, quem sabe tudo que você ganhava era na cocaína, na maconha, na prostituição. Deus te libertou, te livrou, Deus te safou, te tirou das garras do diabo. Aí quando a gente fala de ofertar, já quer meu dinheiro. Você não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida. Você não entendeu que Deus te chamou para que você seja coluna no reino dele. Para que, olha, quanto mais você fizer pelo reino dele, é ofertar mesmo, sem dó, sabe, sem medo. Ah, mas eu tenho minhas contas, minhas dívidas. Sabe por que você não sai da situação que você está? Porque você tem medo do altar. Você tem medo do teu relacionamento com Deus. E muitas das vezes, olha, aleluia, não é muitas das vezes não, somos nós que não levamos a sério o Deus que servimos, e do Deus que nós servimos, nós não temos o que deveríamos ter e viver o que deveríamos viver, porque nós regulamos o nosso relacionamento com Ele. É tudo a conta gota. Sabe, eu já fui domingo, eu não vou esse domingo não, eu vou no próximo, porque eu vou ficar fiado dentro de igreja, né? Vai regulando, vai fazendo assim, irreverentemente. Tem pessoas dentro de uma UTI, tem pessoas caídas dentro da Cracolândia, pessoas caídas dentro de uma cela fria, que daria tudo para ter a oportunidade que você tem de congregar. Você vai lá na intercessão, tem 3, 4 pessoas. Às vezes eu fico pensando, Senhor, será que de fato a tua vontade eu acordar todo dia de madrugada e enfrentar um trânsito infernal, sabe? E a palavra não entrar no coração de muita gente, mas Deus tem falado, continua pregando a minha palavra, continua fazendo a minha vontade. Aquele que der ouvido eu vou honrar, vou abençoar. Aquele que não der vai ficar pelo caminho sentado na guia. Igreja de Deus, não é fácil, eu sei que não é fácil fazer a vontade do Senhor, sabe, tirar de uma porção do teu salário e ajudar na obra, eu sei que não é fácil. Se você sentar comigo, com o pastor Douglas, com o André, pessoas que estão perto de mim, próximo, você vai ver o tamanho do prejuízo que é psicológico. Você vai ver o tamanho do prejuízo que é na saúde, até na própria vida espiritual, ser pastor. Agora, está nas minhas mãos decidir, eu faço e atendo o chamado de Deus, faço a vontade de Deus, ou eu deixo de lado e vou viver a minha vida. Esses dias eu estava conversando com o irmão Marcos, taxista, e ele falou assim, olha, é só posicionar. Quando eu me posiciono, Deus coloca situações assim, inúmeras nas minhas mãos, diante dos meus olhos, dentro do meu carro, da minha igreja de 4 rodas, para que eu possa orar, para que eu possa ajudar, para que eu possa estender a mão, para que eu possa, sabe? Cada um de nós hoje não levamos a arca, nós somos a arca. Nós temos a presença de Deus em nós, temos um chamado sobre nós. Eu tenho que levar você à consciência, sabe? Porque eu não vou ficar aqui inventando ilusionismo, sabe? Bola de fumaça, mágica, para que você possa, nossa, uau, como
como o pastor Tiago, ele é o pastor do sobrenatural. Não, eu sou como você, um ser humano. Eu tenho que ir ao banheiro, eu tenho que tomar banho, porque senão eu fico com cheirinho, sabe? Eu tenho que dormir, senão eu não paro em pé. Eu tenho que almoçar, jantar. Eu sinto dores. Os meninos falam assim que eu sou um velho de 30 e poucos anos. Eu sinto dores na coluna, dores nos nervos. Minha pressão tem dia que tá lá em cima. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer comprar a briga de muita gente, mas quando a gente vai olhar essas muitas pessoas, elas mesmo não querem brigar as lutas e nem as brigas delas. E a gente quer, sabe? Mas é o chamado. É o chamado. Você tem lutado para buscar agradar o teu Deus? Eu falo no dizimar, no ofertar, porque o Bruno falou da oferta agora. Mas no congregar, no buscar. Teve uma irmã, Bruno, que semana passada eu falei para ela, ó, dia 17 vai ter um culto para os ouvintes. Ah, eu não sei se eu vou não. Eu não sei se dá, viu? Eu vou dar uma olhada para ver. Não é como a irmã Eliana, que trabalha numa padaria e o número é reduzido de funcionários, dá a entender-se que é difícil trocar. E olha, acreditamos na serva de Deus, mas tem gente que sabe que se tivesse uma festa, uma cervejada, se tivesse churrascada, tô dentro. Agora com as coisas de Deus é de qualquer maneira. Tá aí a resposta de o porquê que nós não conseguimos pagar a programação assim, ó, até adiantado. Ô, gente, é um mês, por exemplo, de 13º, então haveriam mais dízimos, mais ofertas. A igreja primitiva, quando recebia o evangelho de salvação do reino de Deus, a igreja se despojava tanto, se largava, se desprendia tanto dessa terra e desejava tanto o céu, que eles vendiam tudo. Tudo. Falando para você vender tudo não. Estou falando para você entender que Deus te chamou a ser coluna no reino dele. E não é só no dízimo, na oferta, não. É buscar, é evangelizar, é arrastar almas para o reino de Deus. Poxa, você não crê que você está salvo? Salvo quer salvar. Ovelha gera ovelha. Quem está alegre, você lembra? Ô Bruno, você já foi para balada? Assim, para noitada? Você já conheceu algum lugar bacana mesmo, assim, da hora, o negócio? Você ficava quieto? Quando você estava na roda dos amigos, dos colegas, você abria a boca para falar daquele lugar? Se você achou legal, cheio de mina da hora. O que o moleque faz? O jovem faz? Cara, conheci um lugar, pelo amor de Deus. Cara, vamos. Colega não tem dinheiro. Vamos, eu pago a tua. Ah, mas eu vou... Lá nós racha, você bebe do meu goró. É assim. O mundo é assim. Agora a pessoa se julga ser salva, mas ela não tem prazer em anunciar a salvação. Ela se julga ser tão abençoada, mas não tem prazer em anunciar quem abençoa. Ela se julga tão de Deus, mas não tem prazer de anunciar esse Deus, de dar testemunho desse Deus. Algum problema está acontecendo, irmã. Irmão. Sabe, essa palavra vem para me acordar e para te acordar. Olha, como que você tem tratado o teu chamado? Como que você tem tratado a presença que está aí dentro de você? Como que você tem tratado aquilo que Deus, aleluia, colocou sobre a tua vida? Dons. Dons. Dom de cantar, de pregar, evangelizar, visitar, suprir a necessidade do teu próximo. Eita, irmão Tiago, essa palavra eu não estou gostando muito não. Quem sabe é um biotônico Fontura. Quem sabe é um óleo de fígado de bacalhau. Na hora que você toma é ruim, né? É meio amarguinho, mas vai te dar força. É para te abençoar. É para te tirar desse marasmo, desse buraco. Hoje é o último dia para nós pagarmos essa rádio. Poxa vida, você está o mês todo Deus tocando o teu coração.
Ainda existe crentes que por decepção com homens, com ministério, deixa o dízimo guardado lá na gaveta de cueca, lá no fundo da gaveta de meia, dentro do casaco que não usa, mas não entrega. Teu relacionamento é com quem, irmã? É com quem, irmão? E você vê na obra de Deus sofrer, mas você deixa lá guardado. Irmão, irmã, você lembra de onde o Senhor te resgatou? De onde o Senhor te tirou? Você lembra que na última lágrima, quando você já não tinha mais o que chorar, você encontrou aquele que te trouxe a solução, te tirou do buraco, te tirou da humilhação, te deu um novo nome, te deu dignidade, caráter. Aleluia, você não leva mais a arca, não tem mais arca, mas tu és a arca de Deus. Em nome de Jesus, entenda e receba essa palavra, que toda irreverência, toda imprudência, toda falta de cuidado, começando por mim, viu, igreja? Caia por terra por essa palavra. Eu estava falando com o pastor Artemio essa semana sobre muitos que não têm mais cuidado, já não tem mais zelo, já não tem mais o medo, o temor e o tremor das coisas do céu. Faz de qualquer maneira. Hoje Deus não vai matar ninguém, não vai fumegar ninguém, mas quem sabe a pessoa já está morta espiritualmente falando há muito tempo. Você acha que não teve pessoas com uma palavra como essa, que já meteu o dedo no pitoco do rádio, já desligou, já foi seguir a vida dela? Sabe por quê? Porque hoje nós estamos como filhos mimados, só queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. Não é assim. Deus quer te abençoar, mas tem que arrumar a casa, tem que arrumar a vida, tem que atender o chamado, tem que saber o porquê que você está na presença de Deus. Você acha que é só para esquentar banco? É só para ser mais um no culto? Não! Deus, Ele quer se usar de você como instrumento vivo na mão dEle. Agora lembre-se, quando você já não tinha mais o que chorar, o que gemer, o que sofrer, o Senhor te encontrou. Agora o Senhor quer encontrar outras vidas, outras almas usando você, fazendo de você instrumento nas mãos dEle. É no dizimar, no ofertar, no evangelizar, no anunciar, no levar uma cesta básica, no abraçar, no perdoar, num sorriso leveza, na onde você trabalha, onde você mora, onde você congrega. Leva Cristo, irmã. E na sua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Na sua vida o nome do Senhor vai ser exaltado. Na sua vida o Senhor vai ser bendito. Receba essa palavra hoje. Receba ela. Receba. Sabe que tem alguém que me ouve agora e diz: eu quero levar mais a sério, meu Deus. Eu quero levar mais a sério o chamado de Deus na minha vida. Manda pra cá, nós vamos orar juntos. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Quando neste mundo vi meus planos e todos meus castelos desabarem ao chão, quando os meus problemas pareciam não ter fim, procurei ajuda por uma mão, e os meus amigos onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei. Então, na última
sem eu entender, e me ajudou sem eu merecer, e me fez feliz.